a fiscalização ambiental chegou, bateu na porta com um caderninho e começou a fazer um monte de perguntas. Você congela e pensa, o que eu vou responder? O que eu faço agora? Fico calado? Tento me justificar? E se multarem? E se tiver interdição da operação? Calma, no vídeo de hoje eu vou te mostrar o que fazer imediatamente se a fiscalização aparecer, quais os documentos que precisam estar prontos, como um consultor ambiental deve agir técnica e estrategicamente, como evitar multas e atuações graves no empreendimento e como transformar esse momento de crise em um ponto de virada para o seu negócio e para o seu cliente. Oi, eu sou a Paula Guarnieri, eu sou consultora ambiental de condomínios residenciais e empreendimentos industriais e comerciais e já atendi muitos casos de fiscalização ambiental. E então, hoje você vai entender como se preparar e o que você deve fazer quando isso acontecer aí com você. E se esse conteúdo já faz sentido, se inscreve aqui no canal, porque toda semana eu trago conteúdo do dia a dia sobre a consultoria ambiental. Bom, sem delongas, por que a fiscalização chega? A fiscalização ambiental, ela não vai chegar assim por acaso. Ela pode ser motivada e por seguintes motivos: denúncia de vizinhos, auditorias de rotina, atividades em desacordo com a licença operacional, obras sem alvarás ou sem outorga, até mesmo a falta das licenças ou uma documentação vencida, ou até se você está naquele trâmite de renovação e ampliação. E um dos que mais acontecem, situações de risco ambiental visível, que é quando ocorre o lançamento de efluentes, a queima irregular de resíduos sólidos, resíduos perigosos expostos a céu aberto, ou até mesmo o cruzamento de dados entre os órgãos ambientais e seus fiscais. E aí vai um insight muito importante. Mesmo que você ache que está tudo certo, mas não tenha a documentação correta, e isso pode causar dores de cabeça. Então eu vou começar com o que você não deve de jeito nenhum fazer na hora de uma fiscalização. Quando a fiscalização ali ela aparece, o maior erro que eu vejo é tentar esconder documentação, inventar justificativas técnicas, forjar laudos ali de última hora, mentir para o fiscal, dizer que foi o outro dono que fez, foi meu engenheiro, e aí um monte de babaquice em que você vai ficando... Isso não é legal. Nunca foi bom mentir, e nesses casos, muito menos. Então, a melhor coisa a se fazer é ficar calmo, ser transparente e nunca ficar inventando informações. Já vem um exemplo. Já vi casos de empresas que tentaram esconder aí os resíduos perigosos antes da visita. O que aconteceu? Houve uma multa pesada. Então, o que um consultor ambiental ele precisa fazer em situações assim? A orientação aqui é clara e técnica. O consultor ambiental ele deve, primeiramente, estar junto na fiscalização, acompanhar essa fiscalização e se apresentar para o fiscal como o responsável técnico, o consultor ambiental e, se possível, também ter junto o responsável técnico pelo empreendimento ou o dono. E aí, dentro dessas orientações, o consultor ambiental ele precisa ajudar o empreendimento a ter toda a documentação ambiental, toda a documentação pertinente administrativa exigível. E aí, em todos esses quesitos de organização, o consultor ambiental ele precisa orientar o empreendimento que tenha todos os documentos exigíveis, como por exemplo, a licença ambiental, um bom plano de gerenciamento de resíduos sólidos e que ele esteja vigente, ter o acompanhamento dos laudos dos efluentes, ter as análises de solo ou da água quando é pertinente ali o descarte de algum ou de outro,
E não menos importante, os relatórios técnicos. É muito importante que o consultor ambiental tenha junto com o cliente esse aperfeiçoamento dos relatórios técnicos, que vão ser a evidências de todo o trabalho que vocês executam das partes acima, que são do monitoramento das licenças, do PGRS, do monitoramento dos seus efluentes, caldeira e o que for da gestão ambiental. Sem esquecer também da questão da ART, da consultoria ambiental. E por último, o que o consultor ambiental deve estar atento nessa situação de fiscalização é assumir uma postura técnica e diplomática com o fiscal, sem tentar confrontar o fiscal de hipótese alguma. Porque aqui a dica essa dica, pessoal, vale ouro. Porque o consultor ambiental, ele está ali para ajudar o empreendimento, mas também ele está ali para traduzir o que o fiscal está querendo pedir, o que o fiscal está vendo, para poder que seja uma comunicação clara e que seja possível mostrar para o fiscal que o empreendimento ele está trabalhando, vai trabalhar naquela situação que está irregular ou que ele achava que está irregular e está em conformidade. Então, que tenha uma colaboração entre todos os envolvidos. Eu vou trazer um exemplo prático referente a essa questão. Teve um caso em que o fiscal ele chegou pedindo laudos do efluente tratado para o cliente e o cliente nem sabia que precisava, nem sabia que existia licença ambiental, porque ele não tinha a consultoria. Ou seja, em menos de 3 dias da contratação da consultoria ambiental, ele teve todo o respaldo e apoio técnico certo para que ocorresse a coleta do efluente que a fiscalização estava pedindo, o envio e a contratação do laboratório e, consequentemente, a justificativa para a espera da saída dos resultados e, consequentemente, evitando a autuação junto ao fiscal. E então, como evitar que esses problemas futuros aconteçam e você esteja preparado? Bom, eu trouxe um checklist de prevenção em que eu cito aqui 7 ações que você e o seu cliente precisam manter no dia a dia para evitar problemas com a fiscalização. O primeiro ponto é ter todas as licenças ambientais atualizadas e visíveis. Que todas as pessoas que estão aí trabalhando nessa gestão ambiental, seja o técnico, seja o administrativo, eles tenham consciência dessas licenças. Tanto a licença com o órgão ambiental, seja com o IBAMA, seja a documentação com Polícia Federal. Segundo, mantenha os laudos técnicos organizados e assinados. Tenha planilha, gráficos de monitoramento em que seja possível vocês verificarem o plano de ação para as melhorias, para o que está dando certo, para o que vocês precisam ajustar aí na gestão ambiental. O terceiro tópico é laudos de qualidade do efluente, que é para realizar o tópico acima de manter os relatórios. Ter os laudos de qualidade é muito importante, pessoal, porque vocês vão conseguir avaliar todos os parâmetros físico-químicos, bacteriológicos, de gases, atmosféricos, o que for, conciliando com as legislações pertinentes. Quarto, ter o manifesto de transporte dos resíduos perigosos. Hoje tem ali o CNIL, IBAMA, os órgãos ambientais, eles têm todo por sistema digital, então é super fácil de fazer o preenchimento desse checklist semestral, anual dos resíduos que estão sendo gerados e destinados. Quinto, ter um plano de controle ambiental, aquele plano de contingência, para que onde ocorrer algum desvio, algum problema, tenha esse plano e que todo mundo seja treinado para ser execuível. Sexto, atualize o plano de gerenciamento dos resíduos sólidos. Então, com todo esse mapeamento, você vai conseguir ter ele com as pessoas treináveis e sempre atualizado.
E 7, não o menos importante, é ter o consultor ambiental para fazer esse acompanhamento de todo esse checklist aí e manter ele regular, para que quando a fiscalização estiver ali, vocês conseguirem compilar essa documentação e apenas apresentar ele. Tá, tudo bem. Aí você vai me dizer assim, mas a maioria das empresas não possui um consultor ambiental. Ou a minha empresa onde eu presto consultoria foi autuada. E agora? Bom, o que vai ser preciso fazer é esperar o auto de infração e aí conseguir respondê-lo e colocar em prática tudo que o fiscal está solicitando no momento. O que vocês vão ter que executar juntos é ler atentamente o motivo daquele auto de infração, registrar o prazo da defesa, acionar o consultor ambiental ou um advogado ambiental, dependendo o qual foi aí o auto de infração. Também realizar as coletas de provas, elaborar uma boa defesa técnica bem fundamentada, com as evidências, com fotos, para que o técnico consiga visualizar o que vocês estão fazendo e ver que realmente vocês estão executando o que ele está pedindo. E aí, por último, vocês vão reunir toda a documentação e apresentar esse plano de adequação a ele. Mas e agora? Aconteceu, mas como prevenir uma nova fiscalização ou uma fiscalização indesejada? As medidas preventivas que eu trago para vocês também estão em tópicos. Você, como consultor ambiental, poder fazer uma auditoria interna periódica no cliente, porque é muito importante traçar esse plano de ação para que o que é aquela coisa às vezes costumeira para o cliente, eles vão fazendo, vão desviando um ladinho ou outro, você vai lá e coloque o pingo nos is. Ter a atualização, a regularização das licenças, das outorgas, das certidões que sejam importantes na gestão ambiental. Treinamento da equipe e dos responsáveis, porque como a consultoria ambiental não está ali no dia a dia, é muito importante que as pessoas, que os técnicos, os responsáveis que estejam ali todos os dias, estejam treinados para treinar a outra equipe e todo mundo fala a mesma língua. Fazer as boas práticas operacionais, então ter checklist, ter um POP, ter um manual para os resíduos sólidos, para os resíduos líquidos, para o ruído, para o visual, para a caldeira. Manter em dia os relatórios preventivos que a consultoria ambiental vai lá fazer aquela auditoria. E por último, e não menos importante, manter uma comunicação com a vizinhança e a transparência comunitária. E aqui vai um insight muito poderoso para você, consultor ambiental. Você é o elo entre o cliente e o órgão ambiental. Então, você precisa respeitar a fiscalização e a fiscalização vai ver você com bons olhos, porque você vai demonstrar organização, comprometimento técnico e busca da melhoria contínua. Lembre-se, a fiscalização muitas vezes ela não precisa ser um pesadelo. Ela vai acontecer uma hora ou outra. E ela é uma boa oportunidade para que você tenha um crescimento técnico, para vocês poderem corrigir falhas e fazer a valorização do empreendimento e dos profissionais. Um consultor ambiental preparado, ele vai transformar esse momento em solução e não em crise. E aqui eu reforço, a fiscalização ela até pode assustar, ela assusta normalmente mesmo, mas ter um bom acompanhamento técnico, uma transparência e a organização documental, ela pode ser um aliado nessas visitas de fiscalização. O papel do consultor ambiental, ele é exatamente esse, é preparar o cliente, é proteger, é orientar com base nas legislações ambientais e na realidade do empreendimento. Ufa, foi um apanhado de conteúdo. E aí, me conta, teve algum cliente que já passou por essa situação de fiscalização? Me conta aqui nos comentários. Deixe o comentário que eu quero saber o que eu posso trazer de mais conteúdos do dia a dia que vão ser super específicos para nós. E claro, se esse conteúdo te ajudou, o que foi que você ainda não deu o curtir lá?
E quer mais conteúdos do dia a dia, me segue lá no Instagram, que lá tem todos os bastidores e estratégias da consultoria ambiental. Até o próximo vídeo!